patología. Estábamos hablando sobre aterosclerosis, ¿no? Arterioesclerosis. Recordando cuáles son las túnicas de un vaso sanguíneo, de una arteria. Vamos a hablar de arteria, ¿no? Vamos a hablar de específico. Es una doença, es una enfermedad específica que afecta las paredes, aquí es una pared de un vaso sanguíneo, de una arteria, ¿no? Específicamente, pared de una arteria. Tiene la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Son 3 túnicas. En la túnica íntima, él está revestido por el epitelio plano simples, ou seja, endotélio. Endotélio. Eu sei já que vocês sabem essa parte, eu sei. Só é para recordatório para entender onde que afeta essa doença, tá? Solamente para ter uma ideia de como que acontece essa doença. Después vemos aquí la túnica media, que está constituida por fibras musculares lisas, y la adventicia, que está constituido por tejido conjuntivo laxo y vasa vasorum específicamente. Sin forma general, claro que existen otras cosas, otros elementos, pero es solamente para fazer uma revisão histológica de uma artéria. Entonces, el problema de la arteriosclerosis acontece y acomete la túnica íntima, donde se encuentra el endotelio y también existe el tejido conjuntivo subendotelial. Eu sei que vocês já sabem tudo isso, incluso, acredito eu que vocês sabem mais que eu, incluso. Muito mais. Tem vezes que o aluno supera o maestro, isso aí é um fato. Entonces vemos acá que el tejido conjuntivo subendotelial es la zona clave. Voy a colocarte un asterisco aquí. Ese es el principal problema aquí. Por un debilitamiento de la pared endotelial de una arteria. ¿De qué estamos hablando? De una arteria. Eu só complemento, gente. Eu sou o cara que só complementa o conhecimento de vocês. Vocês já sabem tudo. Eu que estou aprendendo ainda aqui. Arteria que tiene su tejido conjuntivo subendotelial, y el problema de la aterosclerosis acomete cuando hay fisuras no endotelio. ¿Eso cómo acontece? Por factores predisponentes y doenças de base, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, también puede afectar por una dislipidemia, un aumento de colesterol y triglicéridos. Todo isso contribui para a formação de uma placa de ateroma. Ele vai formando uma placa. De início, há apenas um acúmulo de colesterol. E qual é o colesterol que vocês conhecem? LDL, VLDL, né, que são os colesteróis malos, esse aqui é do mal, e o colesterol do bem é HDL, né. Esse aqui tem um macete, eu acredito que vocês já saibam também. Como nós podemos colocar para lembrar de cada sigla, né? O que significa LDL? Low Density Lipoprotein. Esse aqui está em inglês. Recordando que o livro de Robbins é um livro escrito originalmente no idioma inglês e foi traduzido em vários idiomas em vários países. LDL significa Low Density Lipoprotein. E HDL significa High Density Lipoprotein. É por isso essas siglas. Coisas que vocês já sabiam, estão cansados de saber também. Eu só estou solamente fazendo um recordatório aqui, tá, gente? E não sei se vocês já viram algum meme em algum lugar, ou outras matérias bem mais legais que a minha matéria. Acredito eu que outras matérias são bem mais interessantes e bem mais legais. LDL significa low colesterol de baja densidad. Significa lipoproteína de baja densidad. El colesterol es una lipoproteína y es de baja densidad. Ya el VLDL es very low, né? Very low density lipoprotein. Muito más, lipoproteína de muy baja densidad. Muito más que el LDL. Ustedes recuerdan que LDL significa logo, se você é uma pessoa que não
e não cuida da sua alimentação, a parte dietética, você gosta de comer qualquer coisa, a qualquer hora, em grandes quantidades, principalmente carne, alimentos muito ricos em gordura, alimentos muito gordurosos, frituras, o tempo todo. Se você não cuida, depois de um tempo, você fica fortinho, né? Você fica fortinho e pode aumentar tu nível de colesterol e triglicerídeos. E como que a gente fala quando uma pessoa que é fortinha, que tem um sobrepeso, uma obesidade, e o colesterol e triglicérido muito alto? O LDL é ruim, pode aumentar tu LDL. E LDL no Brasil significa logo Deus leva. Né? Se a pessoa que não cuida da sua alimentação, sua saúde, pessoa sedentária, não pratica esporte, não faz nenhuma caminhada, isso é uma alta tendência, um alto fator de risco para problemas cardiovasculares. Uma delas é a aterosclerose. E a aterosclerose está sendo gerado por aumento, principalmente de colesterol e triglicéridos. Então, se está muito aumentado tu LDL, é uma pessoa que não vai durar muito tempo aqui na Terra. Há controvérsias, mas eu quero discordar com o livro de Holmes e dos artigos científicos, porque os científicos não sabem nada, eu que sei, porque na minha casa tem um avô de 90 anos, ele não cuida da alimentação, ele não faz nada, está deitado o tempo inteiro e nunca não está vivo até agora. Mentiroso esses científicos, mentiroso esse livro de Holmes, né? A epidemiologia é tudo mentirosa, tudo que você pensa que acha que é verdade é só a verdade absoluta, o resto não importa, né? Tem gente que pensa assim, beleza, a gente respeita, porém está equivocado. Por que está equivocado? Porque isso aqui é no mundo, não é só na sua casa que é uma exceção. De repente seja uma exceção, mas a gente fala em relação a lo que é em geral, tá? Em geral, por isso está escrito generalidades. Tá? Então, e no mundo inteiro, se nós vamos juntar todas as pessoas que têm síndromes metabólicos, e você é a única pessoa iluminada, é a única pessoa que não tem problema, beleza, né? Deve ser uma vida perfeita, a pessoa que não tem problema de saúde e tendo colesterol e triglicéridos elevado. Continua assim. Então, logo Deus leva se está aumentando o colesterol e triglicéridos, principalmente o colesterol, e isso vai acumulando no tecido conjuntivo subendotelial. Ele vai acumulando e vai formando estrias de graça, estrias gordurosas, a gente chama estrias de graça. Solamente que esta patologia, ela é tão assintomática de início que não dá nada mesmo. Não dá nada, de início. Ele só vai te atacar quando a pessoa menos espera, quando ela está, sei lá, muitas vezes, esta síndrome metabólico, ele está associado com outras patologias, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes. A pessoa só, aparentemente, entre aspas, ela só se sente mal quando ela tem sintomas. Isso é o que ocorre normalmente. Se eu não tiver sintomas, eu estou bem, né? De um dia para outro, a pessoa amanhece morta, não sabe nem porquê, deu um paro cardíaco, mortes naturais, né? Famoso mortes naturais. Solamente que mas alguém nunca foi fazer seu controle, sua avaliação de colesterol triglicérido, né? A vida é minha, eu faço o que eu quero, eu vou comer o que eu quero, beleza, continua assim, a vida é sua mesmo. Só não reclame depois, né? E depois, de um dia para outro, pode dar um ataque cardíaco, um infarto, né? E por causas de não cuidar-se na alimentação de jovens. Aqui comete desde a idade adulta ou da adolescência, muitas vezes. E que ele vai, com o tempo, acumulando isso, com o tempo ele vai a complicar-se em um infarto, por exemplo. Ele pode chegar a uma complicação, porque normalmente as pessoas que não cuidam seu hábito alimentício, é difícil para você trocar
tratar de convencer que isso que ela está fazendo é errado. Porque para ela, na mente dela, ela está certa. Não adianta você mostrar o exemplo, não adianta. Até o momento que ela fica doente, eu não me cuidava mesmo. Ela vagamente ela assume uma culpa, mas ela não é culpada ainda. Ela quer jogar a culpa no sistema, no mundo e em outras pessoas. Né? Ela nunca tem culpa porque ela é perfeita, né? Que é mero mortal. Então você chega a uma fase que já muitas vezes é tarde, muitas vezes falece, chega ao óbito. E por causa que não cuidou quando era mais jovem, era porque muitas vezes você começa a los 20, 30 anos e vai lá complicar a los 40, 50. Tipo, passa muito tempo até que ela tem muitas vezes um susto, uma angina prismeta, um vasoespasmo, um evento isquêmico, e aí eu vou me cuidar, não, né? Quase morri, agora eu vou me cuidar. Porque eu vi uma luz no fim do túnel, me falaram que você é para continuar e para você se cuidar na Terra, né? Encontrou a pessoa teve uma experiência pós-mortem, aí voltou à vida, voltou à Terra e agora ela vai se cuidar, né? Agora ela decidiu cuidar, né? Depois que levou um susto. Sempre assim, porque nossa cultura não é muito. Agora, de repente, há controvérsias, pero você vê todo dia propaganda de McDonald's, de Coca-Cola, o tempo inteiro, né? Isso aí fica fixando na nossa cabeça e a gente quer consumir isso, né? Que um dos maiores prazeres do ser humano é estar na boca, é consumir comida boa, né? Que é agradável ao paladar. Pero muitas vezes é bom no paladar, mas é ruim para o coração. Porque nós não temos a cultura de, vamos comer quem que vai querer comer uma sexta-feira uma salada? Só se for uma pessoa vegana, né? Pero o resto quer um churrasco, quer tomar muita cerveja, nada contra, né? Pero fazer isso um hábito quase todos os dias, isso vai ter sequelas. Em algum momento da vida, isso vai passar a fatura. E depois, quando você vai fazer um check-up, é uma pessoa meramente ela por curiosidade. Eu tô me sentindo um pouco gorda. Eu vou lá avaliar um pouquinho o meu colesterol, triglicéridos, meu hemograma. De repente não tem nada, né? Aí você vai lá ver, tá lá no céu, já tu colesterol, tu triglicéridos e tu açúcar muitas vezes. Aí a pessoa fala, mas nunca senti nada, só uma dor de cabeça, tomei uma dipirona, passou. Porque ele é assintomático. E isso é o grande problema, o grande drama de muitas doenças. Elas são assintomáticas e quando está em uma fase muito mais avançada, aí começam os sintomas. Mas aí já também o tratamento é um pouquinho mais difícil, porque de início o paciente não quer colaborar muito. Uma pessoa que não é muito fã de quem que é, né? De tomar medicamentos habitualmente, assim, não. Já tem que cuidar da dieta, tem que maneirar no consumo de bebida alcoólica, se é uma pessoa que fuma, tem que maneirar também, tem que limitar. Imagina uma pessoa que a vida inteira ela viveu de mordomia, aí ela tem que voltar a uma vida limitada, ela acha isso um absurdo, é ruim, eu não mereço isso, eu estou sofrendo, né? A pessoa sofre. E ela volta, alguns respondem, alguns têm aderência, têm adesão a, a fazer o hábito alimentar saudável, por exemplo. Pessoas que não, eu vou me cuidar, eu sei que se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou piorar e posso morrer, né? Outras pessoas se ligam, né? Se tocam, que isso não é tão saudável, digamos, que ela está fazendo. Agora, se ela quer cuidar, mudar seus hábitos saudáveis, ela pelo menos já começa a fazer umas caminhadas, já largou o vício do cigarro de repente, está largando, está tomando mais água, está controlando mais a pressão arterial, está tomando um medicamento de acordo com a prescrição médica, uma pessoa que realmente acordou para a vida. Aí sim ela tem altas chances de ter uma vida melhor, ou seja, uma alta chance de não evoluir para um infarto, um infarto cardíaco, um evento isquêmico, ou outras doenças metabólicas, ou de desenvolver uma diabetes, de repente.
Entonces ella tiene altas chances de não evoluir para pior. Ela vai evoluir para melhor. Ela vai perder peso, vai se sentir bem, vai ser uma pessoa que incluso a autoestima vai melhorar, as pessoas vão olhar para a pessoa, nossa, você está bem mais magro, tá bem de físico, tá mais esbelta. A pessoa começa já a se valorizar ela mesma, e ela se sente bem com isso, isso é um prazer pessoal, né, que cada pessoa que conseguiu fazer isso, chegar a atingir isso, uma pessoa que tem uma satisfação plena e uma autoestima, e começa a ter uma autoestima mais elevada, digamos, né. Então, você é uma pessoa que se cuida e ela não vai progressar, uma coisa mais que tenhamos que lamentar. Bien, então acá vamos ver que a aterosclerose, aqui no vídeo, vou mostrar para vocês como que ele acontece. Que diz acá, uma lesão vascular, eu tinha falado que afeta a artéria. Estimula tanto o reclutamento e proliferação de células de músculo liso. Isso é, assim, eu vou explicar como que acontece a migração de músculo liso na túnica íntima. Recordando aí, por revisão histológica da artéria, na túnica íntima temos endotélio, tejido conjuntivo subendotelial. Na túnica média é a parte do músculo liso. E esse músculo liso, ele migra, ele faz parte da túnica íntima num processo de aterosclerose, uma doença vascular. Como a síntese de matriz associada com o consiguiente engrossamento, ele vai engrossar essa túnica íntima. E quando há engrossamento, quando ele fica engrossado, né, aqui, volvendo um pouco, vai formar uma placa, assim. Esta é a íntima, esta é a média, e esta é a adventícia. Então, acá hay fibras musculares lisas que van a migrar porque acá hay un debilitamiento da lâmina elástica interna. Outro elemento histológico, né, de artéria. Aqui tem uma lâmina elástica e esta lâmina elástica também se vai ver comprometida. E aqui as fibras musculares, células de fibras musculares lisas, ela vai migrar e vai ocupar aqui, vai formar um engrossamento. Ele está falando da íntima, a gente está falando dessa parte. E com o tempo, isso aí leva anos para formar-se e vai formar o que chamamos famosa placa de ateroma. Já ouviram falar de placa de ateroma? O que é uma placa de ateroma? Isso que a gente vai ver logo em seguida. E o excessivo engrossamento da íntima causa estenose luminal e exclusão vascular. Então, quando vemos assim um vaso sanguíneo, opa, exagerei um pouquinho aqui. Quando vemos um vaso sanguíneo assim, e está estenosado, está engrossado, aqui tem uma irregularidade, esta é a luz vascular, ela diminui. Esto chamamos de estenoses. Quando diminui a luz vascular, ou a região luminal. E isso que vai generar uma obstrução vascular, ou seja, que aqui pode obstruir o fluxo sanguíneo, formar coágulo sanguíneo, incluso esta placa de ateroma se pode romper e perder estruturas da placa e piorar ainda o processo de obstrução. E esse é quando obstrui completamente. Imagínate se isto está comprometendo a coronária. O que vai acontecer? Porque uma das arterias más comprometidas por la aterosclerosis es la arteria coronaria. La arteria que irriga, que sirve para irrigar al miocardio, el corazón. Esa aquí es una arteria que sirve para irrigar sangre oxigenada en el miocardio, al corazón. Entonces, imagínate si obstruye aquí esa arteria coronaria. Y eso va a causar un cuadro isquémico, una disminución del flujo sanguíneo. Va a disminuir o quê? O oxígeno, e isso vai levar o quê? Uma lesão celular por hipóxia. Leva a necrose. E essa necrose é traduzida em infarto. Está infartando, está morrendo as células musculares do coração, principalmente. Então, esse é o processo, o mecanismo que temos que entender
que la principal secuela y consecuencia de una aterosclerosis ya avanzada es evoluir a un IAM si es que afecta a la arteria coronaria. Esto es un ejemplo, y es un ejemplo muy frecuente, muy clásico, que afecta a personas hipertensas, obesidade, sedentarismo, diabetes mellitus. Todas são doenças de base que podem evoluir a um infarto agudo se é que a pessoa não cuidar dos níveis de colesterol e triglicéridos principalmente, porque são esses os principais elementos para formar uma arteriosclerose. Vou mostrar acá um vídeo, nada mais para entender como ele acontece, um vídeo de animação. Tá tudo ok aqui. Colocar um vídeo aqui, gente. Eu vou deixar no áudio. Estamos a punto de partir a nuestro viaje dentro del cuerpo, a lo profundo de nuestras arterias. Nuestra misión es encontrar un asesino cuyo trabajo puede empezar cuando sus víctimas aún están en los primeros años de la edad adulta y que ocasiona enfermedades que son la principal causa de enfermedad y muerte en los Estados Unidos. Este asesino es la aterosclerosis. Algunas personas puedan no haber escuchado hablar de la aterosclerosis, pero los factores de riesgo que contribuyen a esta condición podrían serles familiares. Incluyen la obesidad, la presión arterial elevada, la diabetes, los antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, el colesterol alto o simplemente el envejecimiento. Todos ellos afectan a nuestras arterias. Podemos cambiar algunas cosas como dejar de fumar o cambiar lo que comemos. Sin embargo, no podemos cambiar otras como nuestros antecedentes familiares o nuestra edad. Lo que sí podemos hacer todos es tomar medidas para reducir nuestro riesgo de padecer un ataque cardíaco o derrame cerebral, mejorando la salud de nuestras arterias. Para comprender cómo podemos mejorar la salud de nuestras arterias, necesitamos ver el asunto más de cerca. Por ello, siéntate cómodamente, relájate y disfruta. Ahora nos encontramos dentro de una arteria viajando con los glóbulos rojos que transportan oxígeno hacia los principales órganos del cuerpo. Y esto es el colesterol. Es posible que hayas escuchado hablar del colesterol, pero ¿sabías que hay diferentes tipos de colesterol? Los más importantes son el colesterol LDL, conocido como colesterol malo, porque puede derivar en la obstrucción de las arterias, y el colesterol HDL, llamado colesterol bueno, porque se cree que ayuda a eliminar el colesterol del cuerpo. Por lo general, nuestra meta es mantener los niveles de colesterol bueno altos y los niveles de colesterol malo bajos. Cuando hay demasiado colesterol malo en la sangre, pueden surgir graves problemas. Cuando la capa de la arteria tiene daños causados por la alta presión arterial, por ejemplo, el colesterol LDL tiene más probabilidades de penetrar en las paredes de las arterias. Cuando el colesterol LDL o colesterol malo penetra en las paredes dañadas de las arterias, cambia y puede producir inflamación. Con el tiempo, la inflamación de las paredes de las arterias crea algo conocido como placa. Las placas pueden empezar a formarse a edad temprana y con el tiempo esto puede derivar en la obstrucción de las arterias. Esto puede suceder en una variedad de lugares en el cuerpo y puede empeorar cada vez más con el tiempo. Este proceso crónico, conocido como aterosclerosis, podría llegar a poner la vida en riesgo, dependiendo de si la placa es estable o inestable. Una placa estable puede continuar creciendo y lentamente reducir el flujo de la sangre con el tiempo, endureciendo y estrechando la arteria sin bloquear necesariamente el flujo de la sangre por completo. Pero en ocasiones, incluso una pequeña placa puede hacerse inestable y romperse exponiendo sus contenidos. Esto es mucho más peligroso que la placa estable, porque puede formarse rápidamente un coágulo que bloquee por completo el flujo de la sangre. A medida que se forman las placas estables y causan el estrechamiento y el endurecimiento de las arterias de las piernas, se restringe el flujo de sangre, lo que a veces hace que caminar sea doloroso. En otras partes del cuerpo, los efectos de la ruptura de la placa pueden ser inmediatos. El bloqueo de las arterias que proveen sangre al corazón puede ocasionar un ataque cardíaco.
El bloqueo de las arterias que proveen sangre al cerebro puede ocasionar un derrame cerebral. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a que las arterias se mantengan saludables? Tratar nuestros factores de riesgo beneficiará nuestra salud general y la salud de nuestras arterias. Podemos dejar de fumar, cambiar nuestra dieta, hacer más ejercicio. Con la ayuda de tu doctor puedes tratar otras condiciones que podrían afectar a tus arterias. Por supuesto, algunos factores como la edad o los antecedentes médicos familiares no se pueden cambiar. Si te preocupa la aterosclerosis y la salud de tus arterias, habla con tu doctor acerca de controlarte la presión arterial y los niveles de azúcar y colesterol bueno y malo en la sangre. Si ya visitaste al doctor y estás en tratamiento, debes seguir cumpliendo las instrucciones de tu doctor. Juntos contra la AT. Propaganda de AstraZeneca ahí. Entonces, gente, esto es con respecto al video. ¿Qué tal les pareció? ¿Legal? ¿No fue legal? Más o menos, meia boca. Con ese pequeño video nosotros entendimos cómo ocurre el proceso de la formación de aterosclerosis, ¿no? Para ter uma ideia como que é nuestro cuerpo humano, ele tenta lutar, tenta eliminar esses processos, esses problemas que é gerado por acúmulo de colesterol, principalmente, né? O fator de dislipidemia que vai gerar el processo de acúmulos de LDL, principalmente, y VLDL también. No sé si ustedes recuerdan por bioquímica, pero hay un componente químico que sirve para transportar las moléculas de lípidos no organismo. ¿Vocês lembram? El famoso quilomicrones. Depois você coloca lá para pesquisar o que é quilomicrones. Son un componente que sirve para transportar los lípidos en los órganos, principalmente en el hígado, ¿no? Para el metabolismo y síntesis. Aquí, por ejemplo, los quilomicrones pueden hacer de forma errada el transporte de lípidos en el tejido conectivo subendotelial. Nosotros estamos mirando acá, como le estaba explicando aquella hora, aquí en la íntima, aquí en la media y aquí en la adventicia. Y el problema, como ustedes vieron en el video, né? O lípido é transportado aqui e é depositado no tecido conjuntivo subendotelial. Y él, con el tiempo, él va formando una estría de grasa y va a ocurrir un debilitamiento de la lámina elástica interna. Ese debilitamiento favorece la migración de células musculares aquí en el territorio del tejido conjuntivo subendotelial. Ele vai migrar e vai acumulando aqui e formando um engrossamento, vai ficar engrossado na túnica íntima de uma artéria. ¿Sí? Y esto con el tiempo puede formar placas de ateroma. Y para ir entendiendo un poco más qué son los conceptos de arterio y atero, pequeña y gran diferencia. La arterioesclerosis, esclerosis significa endurecimiento, y arterias, arterio, ¿no? Es referente a una arteria. Esclerosis, endurecimiento, es un enrijecimiento, como dice en portugués, un enrijecimiento, un endurecimiento de una arteria, que ela fica previamente engrossada na parede arterial, ou seja, na túnica íntima, onde se localiza el endotélio, y esto va a perder la elasticidad. ¿Por qué una arteria perde elasticidad? Porque se ve comprometido la lámina elástica interna. Ela se vai debilitando essa lâmina elástica interna, favorece la migración de células musculares lisas del tejido conjuntivo subendotelial, y esto hace con que ocurra una pérdida de la elasticidad.
Entonces, eso es el concepto de arterioesclerosis. Ya la palabra que estamos viendo, que es la doença propiamente dita, é aterosclerose, significa doença que afeta as artérias, diferentes artérias. Puede ser una arteria elástica y muscular. Esta es la patología en sí, ¿no? La patología en sí, esta sería la patogenia, por decirlo. Aterosclerosis é a doença. E arteriosclerose, que também é o nome da doença, porém, ele te vai especificar mais o que está acontecendo nessa artéria, endurecimento das artérias. Posteriormente pode também ocorrer engrossamento e uma pérdida da elasticidade. Esta nomenclatura, basicamente, ele está se referindo à patogenia de uma aterosclerose. E a aterosclerose corresponde ao engrossamento, ao endurecimento de las artérias, principalmente elásticas e musculares. Quando a gente fala aterosclerose, significa que está afetando as artérias elásticas e musculares grandes, principalmente artérias grandes. Quando decimos artérias grandes, decimos aterosclerose. E as artérias de grueso calibre, a elástica principalmente, es la aorta. La aorta es un ejemplo clásico de arteria elástica. Y otro ejemplo de arterias musculares son aquellas arterias que levan un nome do órgano. Por ejemplo, arteria renal, arteria cerebral, arteria femoral. Son todos arterias de tipo muscular de grueso calibre que también puede estar afectado por este problema de arteriosclerosis. Ahora, si es un problema que afecta a arterias de pequeño calibre, uma arteríola, por ejemplo, pode acontecer também esse problema do endurecimento da túnica íntima de uma artéria em pequenas artérias, por ejemplo, uma arteríola, sim. También puede ocurrir una arterioloesclerosis. Significa que afecta esa formación de placa, de ateroma, endurecimiento, engrosamiento. Afecta una arteriola. Recuerden ustedes por sistema vascular que la arteria es de grueso calibre. La arteria siempre va a ser de grueso calibre, va a ser la principal. Cuando se ramifica de medio calibre, por decirlo, es una arteriola. Y cuando la arteriola ramifica otra vez en otras ramas bien menores de una arteriola, llamamos de capilares. Entonces, esta es una arteria principal, una arteria grande, de grueso calibre, que se va a ramificar en una arteriola. Y que luego esta arteriola se puede subramificar, puede subramificar en capilares. Solamente que capilares raramente va a ser acometido por los elementos de arteriosclerosis. Los principales son arteria y arteriola, principales componentes arteriales afectados por la aterosclerosis. Ya la aterosclerosis nos dice que es una respuesta inflamatoria, cicatrizacional crónica de la pared arterial tras una lesión endotelial. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio de carácter crónico, se cicatriza constantemente la pared posterior a una lesión endotelial, por ejemplo, la turbulencia que es generado en un paciente con hipertensión arterial. Puede causar esa turbulencia, ese aumento de la turbulencia en un paciente hipertenso, puede provocar fisuras no endotelio. Y esas fisuras ya son una brecha para que los colesteroles y triglicéridos, principalmente colesterol, estos son moléculas de colesterol ya calcificadas, por ejemplo, de esa imagen, ellos pueden ir acumulando aquí dentro del tejido conjuntivo subendotelial por ese proceso de fisura y lesión constante.
Además de eso, puede ocurrir una elevada morbilidad. Metade causa a morte, elevada morbilidade, né? Como dije, nem todos levam à morte, pero metade do total, sim, 50% lleva a óbito, como le está explicando ese proceso, ese caso del infarto, el síndrome coronariano, es uno de los principales motivos de muerte. Produce lesiones en la íntima y va a generar acúmulo, engrosamiento, formando placas de ateroma que obstruyen las luces vasculares coronaria, cerebral, vascular, periférica, principalmente. Y el ateroma ya es la placa. La placa de ateroma es esta imagen aquí, que está formada por una cubierta fibrosa, también llamada capuchón. Cuando agarran el libro de Robbins, no capítulo 11, o colega que ahora le preguntó, el capítulo 11, da unidad 15 de nuestro programa, hay una cubierta fibrosa chamada capuchón fibroso. É a mesma coisa que coberta, tá? É solamente uma coberta que está sendo formada por uma placa de ateroma. Placa de ateroma. Y hay una sobreelevación de la íntima compuesta por un centro de lípido y una cubierta fibrosa. Entonces hay una cubierta fibrosa y esto es lo que llamamos de capuchón o también de placa. Y ellos también estarán constituidos por varios elementos aquí que le estaré explicando también enseguida en un slide. Acá usted está viendo algunas células, macrófagos, acúmulo de lípidos, cristalizaciones de lípidos, una neovascularización aquí por el intento de reparación, algunas células linfocíticas por tratarse de una doença crônica, proceso inflamatório crônico, perdão, acúmulo de células musculares lisas, isso aqui não tinha que estar aqui nessa parte, está acumulando, está ocorrendo uma mitose de músculo liso, e aqui o debilitamento, uma fragilidade, debilitamento de la lámina elástica interna. Y acá está la media. La media es formada exclusivamente por células musculares lisas. Y aquí que nosotros vemos, na íntima apenas tinha que ter um tecido conjuntivo subendotelial normalmente, isso é no normal. Em um processo de formação de placa de ateroma, vas a ver células musculares lisas aí, isso não é normal. Quando encontramos células de fibras musculares lisas em uma íntima, então é doença, é formação de placa de ateroma. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la aterosclerosis? Como le estaba diciendo, pessoas, desde el comienzo de aula yo le estaba hablando un poco de las generalidades, que los pacientes que son obesos, tienen obesidad mórbida, péssimo hábito de alimento, comem muitas quantidades, alimentos hipercalóricos, e isso duplica, ou seja, ou incluso triplica a chance de desenvolver uma placa de ateroma, de formar, né, engrossamento da parede do endotélio de uma artéria, por estes fatores de risco. Estão os fatores modificáveis, que a gente ainda pode mudar o hábito de vida da pessoa, como fatores próprios de risco que já é imodificável, imutável. Não tem como a gente mudar esse problema da aterosclerose, porque é imutável por estes processos, por estes fatores. Pode ser por herência, a idade, o sexo, de repente, principalmente o sexo masculino, afecta el proceso, el problema de la aterosclerosis. La aterosclerosis, la verdad que es una enfermedad crónica, de carácter crónico, que ela vai ser gerada por esses acúmulos na placa, na túnica íntima, que esses acúmulos
podem informando a placa de ateroma que vai causar a obstrução, a estenose, diminuir a turbulência sanguínea, diminuir o fluxo sanguíneo, isso levar a uma obstrução parcial e posteriormente total da artéria, isso vai diminuir o nível de oxígeno no tecido a ser vascularizado, já que a artéria não se encontra 100% livre, ela está parcialmente obstruída ou totalmente obstruída, ela pode diminuir o fluxo sanguíneo. E esse processo de diminuição do fluxo sanguíneo, a gente tinha falado que se chama isquemia. Recorrentemente pode causar uma isquemia. E essa isquemia vai levar a uma hipóxia pode levar a uma anóxia. A anóxia pode fazer uma necrose do tecido por falta de oxigênio. Não sei se vocês recordam por capítulo de lesão celular, quando uma célula ela deixa de captar oxigênio. O que vai acontecer? Vai acometer as mitocôndrias e tem que fazer o processo de respiração celular. E esse processo de falta de respiração celular é isso que leva a uma lesão celular irreversível, que a gente chama de necrose. O principal problema da aterosclerose é diminuir o fluxo sanguíneo e, consequentemente, fazer uma lesão celular no tecido por necrose. E vemos acá outros fatores de risco que sí podemos modificar, que é a hiperlipidemia, também chamado hipercolesterolemia, que é o principal, né, colesterol LDL, que é o principal inimigo, né, do problema da doença de aterosclerose, que está muito aumentado. Claro que outros também, perfil lipídico, o lipidograma você pedir, vai estar aumentado triglicéridos, vai estar aumentado PLDL, e vai estar diminuindo o HDL. O bom, ele está inibido. O ruim está aumentado. E gera um problema, gera uma doença. Também, como le dije a usted, patologia de base, que é a hipertensão arterial, tabagismo, diabetes mellitus, são modificables en el caso que, si se trata corretamente, a hipertensão arterial, se é uma hipertensão controlada e estável, tem que estar controlada, os níveis de pressão arterial, e cortar o tabagismo não tem de outra, controlar o tabagismo não tem, só se você cortar ou largar o vício. E o caso de diabetes mellitus, que é também uma doença metabólica, que consiste em controlar, manter controlado a glicemia durante o dia. E aqui também vai ter que someter-se a hábitos alimentares restritos, alimentos hipocalóricos, porque além de aumentar os níveis de açúcar em sangue, também corre o risco de formar uma placa de ateroma nas artérias. Outros fatores de risco adicionais. Proceso de inflamación, doenças autoinmunes, principalmente si una inflamación crónica, síndrome metabólico, a obesidade, como tinha falado, obesidade associada a diabetes mellitus, hiperlipidemia, a edad, quanto mais velho, pior, e o estado de hipercoagulabilidade. Esto será controlado por la velocidad de sedimentación globular y también por crisis sanguíneas, crisis o coagulograma. Tenemos que controlar eso haciendo un análisis clínico por laboratorio. O coagulograma já pode te revelar o nível de estado de hipercoagulabilidade. Se é que não está também cursando, se de repente não está cursando com uma doença que gera tromboses, que está associada a uma triada de Virchow, que aumenta o nível, o estado de hipercoagulabilidade.
Entonces son todos los factores de riesgo para la aterosclerosis. Los modificables, como dije, hiperlipidemia, es solamente tomar atorvastatina, hipolipemiantes, los fibratos, hipertensión arterial, tomar sus IECAs, né? Enalapril, lisinopril, captopril, eliminar o consumo de cigarros, controlar a diabetes mellitus com fármacos ou insulina, fármacos como, por ejemplo, la metformina, glimepirida, dapaglifosina, ou injetáveis de insulina, aquela caneta que é muito utilizada hoje em dia, para regular y controlar los niveles de azúcar y así disminuir la chance, o risco de desenvolver uma aterosclerose. La patogénesis, acá vamos a entender entonces la patogénesis, la aterosclerosis, dice que es una respuesta inflamatoria y de cicatrización crónica, que cosa que a gente já viu, é um processo inflamatório crônico, que afecta principalmente la túnica íntima, donde se localiza la pared arterial, la túnica íntima, posterior a una lesión endotelial. ¿Sí? Como estaba mostrando acá, hay acúmulos de macrófagos, plaquetas, fisuras. Aquí tem uma fisura, pode estar fisurado o endotélio, e isso facilitar el proceso de migración de la sangre para el tejido conectivo subendotelial, un acúmulo de colesterol y células macrófagos. Posteriormente, esse acúmulo de colesterol vai gerar uma estria grasa. E também esse acúmulo de células macrófagos vai gerar células espumosas. Quando nós vemos macrófago que está haciendo o processo de fagocitose, né? ¿Cuál es la principal función de la célula macrófago? Fagocitar corpos estranhos, patógenos, micróbios, enfim. Pero también los macrófagos pueden identificar, por ejemplo, una partícula de lípido, o LDL, colesterol, partícula de colesterol, ele vai tentar fagocitar, ele vai tentar englobar isso, por endocitose, né? E quando ele engloba, ele vai fazer um fagossoma. Fagossoma. Até aí tudo ok. Ele vai gerar um fagossoma. Porém, ele tem um problema no processo de fagolissossoma. Ele não consegue digerir ou eliminar completamente essa partícula de lípido, essa partícula de colesterol, e se encontra endurecido, se encontra acumulando-se no citoplasma da célula macrófago. É lípido no citoplasma da célula macrófago que vai gerar o que a gente conhece de células espumosas. Células espumosas. Então, ¿qué son las células espumosas? Nada más que un acúmulo de lípido en el citoplasma da célula macrófago que não foi digerida completamente, que não foi eliminada, suponhamos así, ¿no? Por decirlo, no fue digerida completamente por este proceso de fagocitose. Ele ficou só no período de fagossoma, englobou uma partícula de lípido no citoplasma da célula macrófago, e ele ficou acumulando assim, formando o que chamamos células espumosas. Aqui, por exemplo, se eu te coloco uma seta, e o que está apontando aqui, a resposta seria células espumosas. Macrófago que não conseguiu eliminar, digerir, sintetizar os lípidos no citoplasma. Entonces acá, otra vez el proceso, la patogenia de la aterosclerose, da doença, que é a doença que afeta a artéria elástica, artéria muscular, vai gerar uma arterioesclerose, vai gerar um endurecimento, uma lesão no tecido conjuntivo endotelial, uma perda da elasticidade, na lâmina elástica interna, vou colocar aqui, lei, por conta de um debilitamento da lâmina elástica interna. Bien. Presión y disfunción endotelial, disfunção, ela vai ter uma disfunção, vai perder uma função normal.
el endotelio de forma crónica, y esto por una hipercolesterolemia y trastornos hemodinámicos, como por ejemplo el estado de hipercoagulabilidade, que faz parte da tríada de Virchow, lá no capítulo que a gente viu de trastornos hemodinâmicos. Também o acúmulo, já tinha falado para vocês, o que vai acumular? Colesterol ruim, né? Se você não cuidar da sua dieta, sua alimentação, não fazer uma dieta, e não exercitar-se pelo menos 2, 3 vezes por semana, que nem que seja uma caminhada, uma corrida, andar de bike. Agora, por exemplo, no frio, o pessoal fica mais em casa. Agora estamos em um problema também da pandemia, do coronavírus, né? Que muitas vezes impossibilita que as pessoas saiam se exercitar e com isso vai gerar outro problema, que é o sedentarismo. Agora, na pandemia, né, que sair muitas vezes não é tão conveniente, porque algumas cidades, por exemplo, estavam fechadas nas academias por conta da aglomeração e tal, né, o pessoal denuncia constantemente. Pelo menos uma caminhada, andar de bicicleta, mas agora você vai falar, mas agora, justo agora que tá fazendo frio, tem neblina, não tem como, é 1000 vezes melhor ficar debaixo das cobertas, comendo uma pipoca, assistindo um filme, um seriado no Netflix, que fazer tudo o que você estava falando aí. Então, é muito menos provável que o ser humano saia e faça alguma coisa no inverno. Agora, é meio difícil. Por todos os fatores contras que a gente tem, né, para fazer alguma coisa, mudar o hábito. Pelo menos você pode mudar seus hábitos alimentares. Você me fala, não tem como fazer nenhum tipo de exercício, eu não gosto, beleza. Não é fã, beleza. Ninguém é obrigado a nada, né? Pero, por lo menos, se você cuidar da alimentação, já é um grande passo. O difícil é começar. Pero, se você conseguir manter esse hábito de alimentação mais saudável, você reduz o risco de gerar uma aterosclerose daqui a 10 anos e também de sofrer um evento cardiovascular, um infarto, por exemplo. Você diminui os riscos, as chances de enfermar a artéria ou o coração se nós controlamos controlamos e cuidamos dos hábitos alimentares. Mas você pode me falar, não, eu sou uma pessoa ansiosa, e muitas vezes o ser humano, ele quando está na crise de ansiedade, depressão ou outros transtornos psicológicos, que leva muitas vezes a querer consumir muito mais os alimentos de forma exagerada, é outro problema que nós temos que também lidar, né? Não é muito fácil para uma pessoa que não está acostumada a fazer nenhum tipo de dieta, vai ser um pouco mais difícil, mas não impossível. Querer é poder, e a gente pode sugerir, orientar, estimular a pessoa a querer mudar um pouco esse hábito, que não é nada saudável que ela está fazendo, e você favorece como um agente promotor da saúde, você já pode dar uma melhor qualidade de vida para tu paciente. Luego vemos acá um acúmulo, já falamos do colesterol ruim, há uma adesão de los monócitos al endotélio. Se puede adherir, como dije, que los monocitos también son células macrófagos, y ellos pueden estar acumulándose na túnica íntima, porque é a principal região onde acontece o processo de acúmulo de elementos e a formação de placa de ateroma. Macrófagos espumosos, como está dizendo. Macrófago espumoso é colesterol que não é digerido completamente e fica no citoplasma da célula. Ele fica no citoplasma da célula macrófago, e muitas vezes se endurece e acumula isso formando macrófagos espumosos. Como ele estava mostrando aqui, essas células com gotas de lípidos. Também aderência de plaquetas, os trombócitos podem também
acumular-se, aderir-se na parede do endotélio, e isso facilitará ainda mais, aumentar os riscos de fazer uma trombose. Recrutamento de células músculo liso, como eu tinha falado, migração da célula muscular lisa para a íntima e ficar acumulando aí, e esse acúmulo vai gerar um aumento, um engrossamento, uma placa, vai formar uma placa de ateroma. Hay una proliferación de células musculares lisas, una producción de matriz extracelular, que es la letra E, reclutamento de linfocitos T, porque também está ocorrendo um processo de inflamação crônica, e isso vai levar todo a uma cristalização de colesterol. De repente, há partículas, gotículas de colesterol que não foi digerida, que não foi fagocitada, e ela fica cristalizando no tecido conjuntivo subendotelial, ele fica cristalizando aí. E essa cristalização se llama también calcificación. Es una complicación de la placa de ateroma. La placa de ateroma tiene todos estos elementos. Células musculares lisas, linfocitos T, células macrófagos, los monocitos, por ejemplo, células espumosas o macrófagos espumosos, también llamado. Muitas vezes se pueden encontrar na literatura células espumosas, a mesma coisa que falar macrófagos espumosos, que está formando basicamente uma placa de ateroma. Este ateroma pode obstruir a luz da artéria, e quando de repente a pessoa é hipertensa, ela tem problema de pressão alta, e uma crise hipertensiva já é fatal, porque pode romper essa placa e perder-se todos os componentes que fazem parte dessa placa de ateroma e coagular rapidamente a sangue, causar uma obstrução total da luz da artéria, e isso vai gerar uma isquemia. E essa isquemia você já sabe o que acontece. Isquemia é uma diminuição do fluxo sanguíneo. Se diminui o fluxo sanguíneo, consequentemente vai diminuir a taxa de oxigenação no fluido sanguíneo, né? E essa diminuição da taxa de oxigenação, isso vai levar a uma morte celular irreversível nos tecidos. Quem vai sofrer, perdão, mi portunhol, quem vai sofrer este processo de isquemia vai ser as células musculares lisas e também tejido conjuntivo. E isso leva a um caso de infarto, porque ocorreu previamente uma necrosis. Muitas vezes, o tipo de necrosis que ocorre, especificamente de la aterosclerosis por una complicación da placa de ateroma, es la necrosis coagulativa. Ese es el tipo de necrosis que se genera posteriormente a una complicación o una rotura, por ejemplo, da placa de ateroma, que vai obstruindo a luz da artéria, isso impedindo a livre demanda de fluxo sanguíneo nos tecidos. Obstrui, dificulta a passagem de sangue oxigenada, e isso acomete a los tecidos, acomete a las fibras musculares, e elas ficam sofrendo as consequências, que é uma hipóxia, e isso vai levar a uma morte celular. E acá vocês estão vendo outra vez a imagem, nada mais, cómo puede perderse la cantidad de HDL, también además otros achados, la adherencia del monócito, porque esta es una célula que viene del flujo sanguíneo, né? Ele faz parte do fluido sanguíneo. E ele, como que ele vai formar parte do tecido conjuntivo subendotelial? Que nós estamos acá en una región llamada tejido conjuntivo subendotelial, TCSE. Anota isso, TCSE. Esta es la principal región donde ocurre el proceso inflamatorio. Recuerden que por capítulo de inflamação aguda e inflamação crônica, as células têm que fazer um reclutamento, os leucócitos,
As células macrófagos, principalmente, tem que fazer um recrutamento na zona de lesão. Aqui está acontecendo uma lesão. E essas células macrófagos vão tentar eliminar o tecido necrótico, o tecido lipídico, o processo inflamatório. Aqui não tem bactéria nada, aqui tem outros elementos que não faz parte do tecido conjuntivo endotelial, tá? Não faz parte, é um corpo estranho para essa região e tem que ser fagocitada por los monócitos principalmente. Los linfocitos se encontram acá porque são células que faz parte da linha de defesa de qualquer tecido. Qualquer tecido tem linfócito, porque eles são células de defesa por excelência, da primeira linha de defesa, assim como as células dendríticas e células macrófagos circundantes. E isto serve para ativar e fazer o recrutamento de células de defesa que se encontra no fluxo sanguíneo. E isso, quando vai fazer o processo de recrutamento, você já sabe, tem que fazer uma aderência por ativação dos mediadores químicos, vai facilitar esse processo de aderência, rodamento. É como se fosse que está fazendo uma diapedese, porém dentro da parede arterial. Uma diapedese que vai levar a fazer a fagocitose de componentes da placa de ateroma. Uma delas é gotas de lípidos, as gotículas ou gotas de lípidos que se encontram concentradas no tecido conjuntivo subendotelial, e as células macrófagos têm que cumprir sua função. Qual é a função de uma célula macrófago? Fagocitar, ele tem que fagocitar o que tem que ser fagocitado, né? Valga a redundância. Fagocitar o que tem que ser fagocitado, né? Normalmente. Porque se é uma doença autoimunitária, ela fagocita qualquer célula. E qualquer célula inclui célula normal. Aqui ela somente tem que fagocitar o que tem que ser fagocitado. Qual, por exemplo? As células musculares, ela não faz parte do tecido conjuntivo subendotelial, apenas da túnica média. Ela não vai vir aqui, vai migrar aqui, vai tentar fagocitar essas células musculares lisas. Não, porque ele não é uma célula agressora nessa região, na túnica média. É uma célula habitual da túnica média. Normalmente, o que você vai encontrar? Células musculares lisas. Mas por que tem macrófago aqui tentando fagocitar isso? Porque isso aqui é uma célula inflamatória. Já se transformou, essa célula muscular se transformou em uma célula inflamatória. Tem uma proliferação de células musculares lisas, está causando uma inflamação, está causando um acúmulo. E tem um acúmulo, e as células macrófagos têm que eliminar esse acúmulo. Pero muitas vezes a placa é tão grande, já tão agravada, já é um caso muito crônico, já está calcificado, já dificulta aos macrófagos a tentar eliminar esses componentes da placa de ateroma. Dificulta bastante. E uma delas, dessa dificuldade, é quando tem cristais de lípidos. E esses cristais de lípidos são fagocitados por as células macrófagos, porém não são completamente digeridos. Ela fica na fase de fagossoma, não consegue eliminar completamente esses lípidos aí no citoplasma. Isso vai transformar em macrófago espumoso, ou também chamado células espumosas. Para a formação da aterosclerose leva muito tempo. No início, o primeiro estadio, vamos falar por estadios, né? Primeiro estadio da formação da placa de ateroma, da aterosclerose, ela é estria grasas, é o primeiro estadio. Aqui, a pessoa não sente nada, vida que segue, não tem nada, nenhuma alteração vascular, porque apenas está acumulando algumas gotículas de lípidos, principalmente LDL, a gente tinha falado, né? LDL, colesterol, que é o principal que acumula no tecido conjuntivo subendotelial, e aí vai formando como se fosse que alguém passou uma manteiga, porém, debaixo, olha aqui, isso aqui são lípidos no epitélio, debaixo do endotélio, aqui é o tecido conjuntivo subendotelial, esse aqui é o endotélio,
essa uma camada de epitélio, esse é o endotélio, formado por epitélio plano simples, aqui é a parte normal. E mirem acá como está acumulando células macrófagos, lípidos, já está acumulando, já está formando, e aqui está debilitando a lâmina elástica interna. E aí facilita a migração de, isso aqui já está migrando, células musculares lisas, migrando na túnica íntima, na região do tecido, como a gente tinha chamado essa região? TCSE, tecido conjuntivo suendotelial. Com o tempo, de início, né, ele vai formando estria grassa. Com o tempo, ele vai formando, logo, depois de um acúmulo muito maior, com o tempo, ele pode formar a placa de ateroma, que é um engrossamento da íntima e acúmulo de lípidos de longa data, que vai dar lugar à formação de placas, é de color branco amarillento e ocupa a luz arterial. E isso vai gerar uma estenose, porque diminui a luz da artéria. E diminuição da luz da artéria a gente chama de estenoses. Vai ficar estenosado, diminuir a região luminal da artéria. ¿Cuáles son los tres componentes de la placa de ateroma durante a formação de placas? Cubierta fibrosa, que a gente chamou de capuchão fibroso, que já são os elementos que a gente encontra numa placa. Centro necrótico, isso também hace referência a esta imagem. Cubierta fibrosa, centro necrótico. En la cubierta fibrosa, nosotros vamos a encontrar elementos, por exemplo, células musculares lisas. O que a gente pode encontrar numa coberta fibrosa? Que já é duro, já está sendo duro e rígido aqui. Infiltrações de células musculares lisas, como a gente tinha falado, né? Algumas células musculares lisas migram da túnica média para a íntima, porque aproveita o debilitamento da lâmina elástica interna. Também macrófagos, que são muitas vezes já uma fase de macrófagos espumosos, porque elas não conseguem fazer a lisis, não conseguem eliminar por completo as gotículas de lípido do citoplasma da célula. E também os linfócitos T, que a gente já tinha visto aqui nesse slide, que são parte do processo inflamatório crônico. Outros elementos, a matriz extracelular, que pode... ¿Por que está uma matriz extracelular aqui na túnica íntima, especificamente nessa região da formação de placa? Porque estamos falando de um processo de inflamação aguda ou crônica. Inflamação crônica, né? La inflamação é crônica. Então, essa inflamação crônica se traduz em intentos de reparação, além de recrutamento de linfócitos, também há um intento de reparação de tecido, e isso vai ativar os componentes da matriz extracelular. Quais são os componentes da matriz extracelular? Fibroblastos, que vão ser células fibroblastos, né, células que servem para gerar fibras de colágeno. Elas são células formadoras de fibras de colágeno. Também proteoglicanos e hialuronano, e todos os componentes que fazem parte da matriz extracelular, o famoso MEC. E também lípidos. Que tipo de lípidos? Intracelulares. Principalmente o ruim, né? Logo, Deus leva se você não cuida dos seus hábitos alimentares. LDL. E aqui na imagem, macro e micro da placa de ateroma, da aterosclerose. Aqui podemos falar de início que é uma grande formação de estria grassa. O primeiro estadio, a pessoa diz que não sente nada, não se preocupa com nada, não tem nada, né? Pero pode evoluir a algo pior, pode formar-se uma placa de ateroma, essa placa de ateroma pode se romper, é uma placa já com grande quantidade de estria grassa, já aqui é uma estria endurecida, enrijecida,
e com formação de placas de ateroma. Quais são os elementos da placa de ateroma? Tudo isso que eu estava falando aqui na descrição. Músculo liso, lípidos, componentes da matriz, macrófagos, linfócitos. Esta imagem revela os componentes da placa de ateroma. Tudo isso que você está vendo aqui. E tudo isso que você está vendo aí, também se vê aqui na imagem microscópica. Esta é a parte normal da parede endotelial, da artéria, essa aqui é a parte normal. Então, seria a placa de ateroma, PA, placa de ateroma, com um acúmulo, essa aqui é a parte do endotélio, aqui é uma estenose luminal, aqui é uma calcificação por cristalização de lípidos, dificultando ainda mais as células macrófagos de eliminar esses componentes calcificados, cristalizados aí no tecido conjuntivo subendotelial. Olha o tamanho desse tecido conjuntivo, é grande, né? Aqui está a túnica média, e apenas mal se vê a túnica adventícia. Olha o tamanho é bruto, né? Da placa de ateroma. Quase fechando a luz da artéria. Y acá otra vez en otra imagen donde se observan esos elementos con la flecha, la seta, ela está indicando un debilitamiento de la lámina elástica interna, donde hay una migración de células musculares lisas para o tecido conjuntivo subendotelial, para formar y acumularse en esa región y formar la placa de ateroma. ¿Cuáles son los cambios patológicos acá? Una calcificación, ya es aquí un caso de complicación. ¿En qué se puede complicar? No caso, alguien te pregunta, ¿cómo se puede complicar a aterosclerosis? Primeiro, de início, uma estenose, né? A aterosclerose vai causar uma estenose da luz vascular de uma artéria. Engrossamento da placa. Isso pode levar, com um tempo maior de anos, a gente está falando já de um processo muito mais agravado, um processo muito mais crônico e evoluído, levando a uma calcificação. Aqui tem calcificação. Se calcifica e não tem célula macrófago que consiga eliminar esses acúmulos que está acometendo o tecido conjuntivo subendotelial, a principal região da parede da túnica íntima, tá? Também pode haver rotura, ulceração e erosão, tromboses. Esta é já a trombose. Se é que se rompe esta placa, a seta está mostrando uma fissura, uma rotura, um rompimento dessa placa, e ela vai acumulando, vai se trombosando, vai formando um coágulo sanguíneo. Então, acontece uma hipercoagulabilidade, uma trombose, por consequência da rotura. Aumenta os níveis de plaquetas, de fibrina. Isso praticamente obstrui totalmente, que 99% da luz da artéria está obstruída. Não tem como passar mais. Aqui é uma parede. Como que um fluxo sanguíneo vai passar por aí? Essa parede tem que ser eliminada. É uma parede de coágulo, é uma trombose por rotura dessa placa. E isso vai comprometer, causar uma hemorragia, um sangrado dentro da placa. Também há uma ateroembolia, microémbolos. Como nós hemos estudado em capítulos de trastornos hemodinâmicos, os émbolos são formados por acúmulos de trombose, um desprendimento da trombose que pode acometer principalmente o pulmão. Pode se deslocar essa placa, esse pedaço de coágulo, que a gente chama de êmbolo, causado por um tromboembolismo, a gente fala, né? O processo é tromboembolismo por um desprendimento dessa trombose, desse trombo. Esse aqui é um trombo. Formou um trombo aí. E o êmbolo já é o resultado da fragmentação. Você pode fragmentar isso. Esse fragmento de trombo vai se deslocar em outros vasos sanguíneos.
alcançando pulmão, artéria cerebral, coração. E isso vai gerar outra obstrução em outras artérias saudáveis. E isso a gente chama de embolismo ou tromboembolismo. Também há a formação de aneurisma e debilitamento potencial de rotura. A parte de aneurisma, que a gente vai ver no capítulo, na aula seguinte, no mesmo capítulo, na mesma unidade, na aula seguinte, perdão, gente, não quero confundir ninguém aqui. Na aula seguinte, tá? Vocês me perdoem, de repente eu tenha falado errado aqui. Na aula seguinte, que corresponde à unidade 15, do capítulo 11, como o colega lá tinha perguntado. Então, esto vamos ver na próxima aula, que significa um debilitamento, uma debilidade da parede de uma artéria. Principalmente ocorre aneurisma na artéria elástica. Qual é o exemplo principal de uma artéria elástica que vocês conhecem? A aorta. Aorta, principalmente. Um aneurisma aórtico. Isso a gente vai ver lá na próxima aula, tá? Continuando com o mesmo capítulo, a mesma unidade, tá? É a mesma coisa, só que em outra aula. Principais consequências da aterosclerose: infarto agudo do miocárdio, o famoso ataque cardíaco, aneurisma aórtico, que a gente vai ver na próxima aula, né? Próxima aula. Infarto cerebral, o famoso AVC isquêmico ou hemorrágico, acidente cerebrovascular. No Brasil, ustedes leem de ACV, é a mesma coisa, tá? Acidente cerebrovascular ou AVC é a mesma, significa o mesmo. Enfermedade vascular periférica, gangrena de piernas, principalmente em pessoas ou pacientes com diabetes, que tem aquela gangrena, aquela perna que fica toda preta por falta de irrigação sanguínea oxigenada. Ela vai gerar uma necrose gangrenosa no membro inferior, principalmente em pacientes diabéticos, porque ele tem uma doença vascular periférica que afeta os membros inferiores, principalmente. E começa com uma pequena lesão, uma úlcera, e isso a gente chama de pé diabético. E esse pé diabético vai evolucionar, já é uma doença por agravamento da aterosclerose, e isso pode evoluir para uma gangrena. É aquela perna já totalmente necrosada. É por isso que quando está no estado de gangrena, o pé diabético tem que ser amputado, né? De repente começa com amputação no dedo, vai amputando aqui. Já quando a gangrena já se manifesta em outras regiões do membro inferior, segundo a classificação, a estadificação, então você vai depender do cirurgião vascular ou cirurgião, sim, vascular, se ele opta por amputar completamente essa perna para evitar uma septicemia. A principal complicação da gangrena é a septicemia, uma infecção generalizada. Isso pode ser muito pior. Bien, y acá vemos la imagen, el flujo insuficiente de sangre hacia el músculo cardíaco debido al estreitamento da artéria coronária, como eu tinha falado, uma das artérias que mais acomete, que é acometida por la aterosclerose, é uma artéria coronária. Pode causar dolor en el pecho, já entrando em uma franca, em um franco síndrome coronariano ou infarto agudo do miocárdio, ante un inminente ataque cardíaco. Y la otra consecuencia que le estaba mencionando, cuando hay un debilitamiento de las túnicas de la pared arterial, y eso va a llevar a formación de un aneurisma, formación de sacos principalmente. Este es un aneurisma que afecta la aorta, puede afectar la aorta torácica, es aquí la aorta abdominal,
y también el callado de la aorta. Cualquier región de la aorta puede generarse un aneurisma por debilidad da parede endotelial. También, como está diciendo, un AVC isquémico, accidente cerebrovascular o ACV, por un trombo, un coágulo que se instaló ahí y dificultou a irrigação sanguínea. É uma forma de infarto cerebral também, a gente chama. E ou rotura de placa de ateroma com sangrado de capilares, arteríolas, que foi gerando um quadro de acidente cerebrovascular hemorrágico. E aqui, praticamente, está mostrando o resumo, solamente que em imagem, né, o resumo, quando se pode romper da aterosclerose, as principais complicações da aterosclerose, resumido nesse slide, pode causar a oclusão e a estenosis crítica, que leva a todo esse processo de eventos principais ou consequências principais por rotura, acúmulo de hemorragia, de sangrado, formação de tromboses e estenoses, que vai levar a qualquer uma das principais consequências. A um infarto, ao miocárdio, se afeta a artéria coronária, um debilitamento da parede da artéria aorta, que pode generar aneurismas aórticos, ou se é que afeta artérias cerebrales, causando assim um caso de um quadro principalmente de ACV isquémico, que é o mais frequente, e, ou por outro lado, em pior de los casos, um acidente cerebrovascular hemorrágico, um ACV, um AVC hemorrágico, que já é praticamente fulminante. Esse aqui é o famoso derrame, que a gente fala, né? O AVC isquémico, derrame. E a arteriolosclerosis é todo o que nós habíamos visto, o mesmo processo, a patogênia é a mesma coisa, acúmulo de células macrófagos, LDL, linfocitos, células musculares lisas. Vai formar uma pequena placa e pode endurecer, enriquecer uma arteríola, e a gente chama de arteriolosclerose. E essa arteriolosclerose pode ser classificada como uma arteriolosclerose hialina e hiperplásica. Aqui as arteriolas mostram um engrossamento hialino, homogêneo, rosado, associado a estenosis luminal. Ou seja, a hialina, ela é uniforme, ela engrossa completamente a parede da túnica íntima da arteríola. Aqui, por exemplo, já é uma complicação, que se rompeu. Esta é uma arteriolosclerose hialina. É muito associado a patologias de base, como, por exemplo, a hipertensão arterial e a diabetes mellitus. Ou seja, pode também uma pessoa acometer a arteríola em pessoas com patologia de base. Sí o sí, os hipertensos diabéticos tienen que estar controlando sus niveles de lípidos, fazer lipidograma a cada 2 ou 3 meses, se possível, para descartar acúmulos de lípidos em artérias e arteríolas, porque esto pode complicar aún más el cuadro de diabetes, pode complicar essa arteriolosclerose e também complicar a hipertensão, gerando constantemente crises hipertensivas e aqui o quadro de hiperglicemia secundário a uma falta de metabolização do açúcar em sangue. Também vem a idade avançada, quanto mais idoso as pessoas são, é pior o quadro, é pior a chance dela reverter o quadro, e lo que ocorre principalmente na imagem microscópica, a principal característica é a estenosis luminal, apenas se observa a luz. Já a hiperplásica é própria da hipertensão grave, aqueles pacientes que constantemente estão
trocando de antihipertensivos, começou com IECAS, depois passou para bloqueadores de receptores da angiotensina, o famoso BRA, que são os losartan, cadesartan, todos os sartan da vida. Aí vai ter que estar tomando beta-bloqueantes, nifedipina, lodipina, vai tomar uma farmácia inteira e mesmo assim não está resolvendo o problema da hipertensão arterial. Ela está constantemente em níveis, em cifras muito altas. Não consegue passar, não consegue reverter esse quadro de 180, 110, por exemplo. Ela sempre mantém essa cifra da sístole e diástole, porque está em frente a uma hipertensão grave. E acá como vamos encontrar as arteríolas? Aqui é uma arteriolosclerose hiperplásica. O vaso está engrossado de forma concêntrica e tem um aspecto muito parecido, lembra ao corte de cebola. Você vai cortar a cebola no meio, vai partir no meio, vai cortar e você vai ver as catáfilas aqui. As catáfilas. Na imagem de uma arteriolosclerose hiperplásica, se observa as arteríolas com aspecto de pele de cebola. Hay depósitos fibrinoides y necrosis en la pared vascular, y también, como todo cuadro de arteriosclerosis, y eso aquí también no es diferente, siempre vamos a observar una estenosis luminal. En todos los casos, la estenosis luminal está presente. Y para la próxima aula, vamos a finalizar esa unidad con aneurisma y disección. ¿Alguna pregunta, gente? ¿Entendieron todo? Vale recordar que siempre importante otra vez es leer un poquito el libro, ¿no? Como complementar eso, un libro, ¿no? Pero en general, ¿cuál es el problema de la aterosclerosis, así en forma resumida? Sedentarismo, obesidade, hipertensão, diabetes, principalmente. E a dislipidemia, a hipercolesterolemia, principalmente, a dislipidemia, tá? Que é os níveis muito elevados de colesterol e triglicéridos. Hábitos alimentares muito gordurosos, frituras, pessoas que comem só isso o dia inteiro, não procura ela se ajudar ela mesma, não quer fazer, não quer saber na dieta. E futuramente, infelizmente, né? Infelizmente é isso que vai esperar a pessoa. As consequências: infarto, ACV isquêmico, hipertensão arterial grave, gangrena de pernas, a pessoa já é diabética e complica ainda mais. Então, é por isso, sempre estar recomendando aos pacientes, e a nós mesmos, né, de repente, fazer uma meia-culpa, como decimos acá em Paraguai, nós mesmos começar a nos cuidar já no hábito alimentar. De repente, hoje eu exagerei, né, famoso final de semana, no churrasco, aí segunda-feira eu vou fazer um jejum, vou beber mais água, vou comer uma saladinha, vou fazer uma detoxificação do corpo, né, porque muitas vezes você comer alimentos muito gordurosos, alimentos bobeiras que a gente fala, né, a gente gosta de sair nos lanches, comer umas pizzas e tal, a gente tem que maneirar, não é ruim, mas fazer isso todo dia, por muito tempo, é ruim. Agora, de vez em quando, porém, você se cuida, você bebe muita água, que é importante agora no inverno, porque nosso corpo, ele tem a tendência de produzir uma desidratação, de nosso corpo no frio, ele se deshidrata bastante. Então, nós temos que ajudar também o nosso organismo, bebendo muita água, evacuando essa água, esse líquido nos processos de micção. Enfim, todos os hábitos, quanto mais saudável o nosso corpo ele se manter, menos riscos de chance de desenvolver alguma doença, incluso câncer,
A gente já sabe que por fatores alimentares, consumir muita carne vermelha, incluso, ela pode te levar a formar um carcinoma de estômago, um câncer de estômago, ou câncer de cólon, que é muito frequente hoje em dia, depois dos 50 anos. Agora que a gente é jovem, a gente não está sentindo nada, isso é bom, né? Você já viu que você não tem um hábito muito bom de alimentação, daqui a 20 anos você vai completar os 50 anos, ou daqui a 30, então você já começa agora que você pode, porque depois dos 40, 50, você não vai querer saber de academia, não vai querer saber de comer, teu corpo já vai estar cansado, já vai estar debilitado e dificulta mais ainda. Então você, mesmo que você seja uma pessoa atlética, continua assim, não, professor, eu sou uma pessoa atlética, eu não saio da academia, ou eu sigo uma regra dietética restrita e eu não saio disso. Beleza, você vai viver por mais 50, 60 anos, se Deus quiser. Porque se você está mantendo seu corpo em um ambiente saudável. Tá? Não, por mais que o pessoal fale, não, que tem que ter barriguinha, que não sei o quê, é normal. Tem pessoas que trabalham muito e falam, não tenho tempo para fazer uma dieta, não tenho tempo para academia. Pelo menos a dieta, dá para fazer a dieta, tá? Assim, é só você se organizar, ou mandar fazer para alguém, ou comer menos, ou evitar carboidrato. Hoje eu vou diminuir a ingesta de carboidrato, não vou comer pão, não vou comer macarrão, vou só comer salada e arroz integral, por exemplo. Já é um começo bom. Hoje eu não vou comer, eu quero só comer um pedacinho de bife, bem, só isso. À noite eu vou comer uma salada de frutas de janta, ou tomar só um suco. Você já vai passar fome, vai. Porém, daqui a pouco, daqui a 10 anos, teu corpo agradece que você vai estar com o corpo saudável. É isso aí, gente. Obrigado pela atenção. Desculpa aí qualquer coisa ou transtornos. E final de semana já acabam nossas aulas de anatopatia. E, finalmente, as provas finais. E tenho certeza que vocês vão aprovar 100%. Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais.